Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor, purificai meu coração e os lábios que anuncio dignamente a vossa santa palavra. O Evangelho dessa segunda-feira está em Lucas 5, 17 a 26. Certo dia, Jesus estava ensinando. Estava aí sentados os fariseus, doutores da lei, vindo de todos os povoados da Galiléia, da Judéia e até Jerusalém. E o poder do Senhor estava em Jesus, fazendo ou realizar curas. Chegaram então algumas pessoas levando uma cama, um homem que estava paralítico. Tentavam introduzi-lo, colocá-lo diante de Jesus. Mas por causa da multidão, não conseguia introduzi-lo. Subiram então ao terraço e através das telhas desceram o homem com a cama. No meio, diante de Jesus, vendo a fé que eles tinham, Jesus disse: Homem, seus pecados estão perdoados. Os autores da lei e os fariseus começaram a pensar: quem é esse que está falando blasfêmia? Ninguém pode perdoar pecado porque só Deus tem poder para isso. Mas Jesus percebeu o que eles estavam pensando, tomou então a palavra e disse: Por que vocês pensam assim? O que é mais fácil dizer: seus pecados estão perdoados, ou dizer: levante-se e ande? Pois bem, para que vocês ficarem sabendo que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecado, disse Jesus ao paralítico: ordeno a vocês, levante-se, pegue a sua cama e volte para casa. No mesmo instante, o homem se levantou. Diante deles, pegou a cama onde estava deitado e foi para casa, louvando a Deus. Todos ficaram admirados e louvavam a Deus. Ficaram cheios de medo e diziam: hoje vimos coisas estranhas. Palavra da salvação. Glórias a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, este Evangelho, a gente percebe aqui a fé desses homens que queriam se encontrar com Jesus, ficar pertinho dele. Eles tentaram levar esse paralítico diante dele. Não conseguiram porque a multidão era tão grande, que ele não conseguia introduzir o homem no meio do povo e levar até Jesus, colocar diante dele. Não tinha como. E eles tiveram a ideia de introduzir o homem pelo telhado, levar a cama lá para cima. É muita fé. A gente percebe que esses homens tinham fé, 100%. Porque se eles não tivessem fé, eles desistiam e iam embora para casa. E é através da fé que a gente recebe as bênçãos, as curas. É mais fácil o caminho, é mais largo, aberto. Através da fé a gente consegue adquirir os benefícios de Deus. Não quer dizer que Ele não dá também para aqueles que não têm a fé, para que passe a ter. Dá sim. Então, nós precisamos acreditar em Jesus, buscar com toda a alegria, com toda a fé. Esses homens não desistiram. Eles introduziram
a cama e conseguiu. Jesus curou esse paralítico. E ele saiu louvando a Deus com muita alegria. É assim, meus irmãos. Não devemos desistir da nossa caminhada, porque é através da fé que a gente vai atrás de Jesus. Sem fé, ninguém consegue seguir Ele. As pessoas começam a andar atrás de Jesus, começam a seguir Jesus através da igreja e qualquer decepçãozinha já desiste e vai embora. Isso quer dizer que é um cristão que ainda não tem fé. Está começando a caminhada, qualquer tribulaçãozinha, qualquer mimimi, já desiste de tudo e vai embora. E não é por aí. A gente precisa aceitar a humilhação para que a gente se torne um cristão verdadeiro e cheio do Espírito Santo de Deus. Se a gente for humilhado por causa da palavra, alegre-se, alegre-se, é o que diz o Evangelho. Não desista, porque o cristão, quando ele se dispõe a pregar a palavra de Deus, ele tem que estar preparado para ser humilhado, ser incompreendido, ser ultrajado pelos pagãos e até preso e morto, como aconteceu com os primeiros apóstolos, né? Então, a gente não pode botar na nossa cabeça, infundir na nossa mente que seguir Jesus é só alegria, é carro novo, é casa arrumada, é dinheiro no bolso, é poupança recheada. Não. Seguir Jesus é carregar a cruz rumo ao reino de Deus. Você sofre aqui nesta vida, mas com aquela certeza que quando você passar dessa para outra, você vai ter a sua recompensa dada por Deus do lado de lá. É nessa confiança, é nessa fé que um cristão deve viver, para não desistir da caminhada, não se decepcionar, porque pediu a Deus algo e Deus não permitiu que chegasse até essa pessoa. Deus pode dar? Pode. Ele pode tudo. Ele é onipotente. Então, ele não deu porque ele viu que não era bom para você e para mim. E não era a hora ainda dele dar esse milagre, de fazer acontecer na vida da pessoa aquele algo que você pediu. Então, meus irmãos e irmãs, eu acho muito bonito o gesto desse cidadão em cima de uma cama e aqueles que estavam querendo levar ele até os pés de Jesus tiveram essa ideia de botar pela telha. Você veja aqui, que cena, né? Naquele tempo. Aquele homem descendo pelas telhas, os outros recebendo. Um sacrifício muito grande. Mas o Senhor, toda a humildade, recebeu. Abençoou e curou da paralisia. Jesus tem esse poder de curar, ressuscitar, fazer cegos enxergar e coxos aleijados andar. Só Jesus. Não sei como as pessoas, já teve gente naquela época que não acreditou, porque não existe nada, ninguém nesse mundo para operar milagres desse tipo. Um cego enxergar. Não existe, nunca. Só Jesus. Só Deus pode fazer isso. E Deus deu autoridade àqueles que seguem Ele também, para fazer acontecer esses milagres.
Aliás, é usado como instrumento. Quem faz acontecer mesmo é Jesus. Você impõe a mão sobre uma pessoa, reza com fé e Jesus cura essa pessoa. Não é você que está curando. Então, a igreja continua fazendo isso. A igreja, ela nunca desistiu disso, nunca deixou de fazer. De curar as pessoas, de ressuscitar as pessoas. Acontecia milagres maravilhosos no tempo dos santos. Essa igreja hoje se modernizou, hoje em dia ninguém vê acontecer milagres dentro da igreja quase. Pelo menos por aqui a gente não vê, né? Mas que tem o poder disso, tem, de fazer isso, tem. A igreja é o corpo misto de Cristo. A igreja de Jesus Cristo, verdadeira igreja que segue a verdadeira doutrina, é o corpo místico de Cristo, é a esposa do Cordeiro. Tem poder para isso. E pode pedir, meus irmãos, a Jesus, sem medo de errar, e a intercessão da Mãe do Céu, Maria Santíssima. Eu já recebi vários, fui curado de coluna, meu filho foi curado de uma febre, instantaneamente assim, através da imposição das minhas mãos sobre ele para rezar. Graças a Deus, já aconteceu maravilhas. Então, jamais eu vou desacreditar um episódio desse. Com certeza, Jesus tem o poder de curar, de libertar, de ressuscitar. E vamos pedir a Deus que Deus ressuscite a cada um de nós, a nossa espiritualidade, para que ela cresça e nós vivamos neste mundo mais ligado à doutrina da Igreja de Jesus, ligado à Palavra de Deus, porque é maravilhoso, meus irmãos, a gente acreditar e se jogar nos braços de Deus, entregar todo o nosso ser, toda a nossa vida, toda a nossa família nos braços do Senhor, porque Ele é bom, Ele é o Deus de todos os deuses, o Senhor de todos os senhores. Não existe outro. Não siga outro nunca. Esses mentirosos que estão por aí querendo ser Deus, não acreditam nisso, não. Jesus falou de garantir que os falsos profetas viriam antes dele. Nós vemos muitos falsos profetas seguindo, dizendo que é Jesus. Jesus não está nele, não. Você percebe também, os doutores da lei são aqueles que eram os sacerdotes do tempo de Jesus, eram aquelas autoridades, né? Que ficava lá no templo, no sinédrio, aquele povo terrível. Jesus fazendo um milagre porque era dia de sábado, era dia que não era permitido pela lei dos profetas, e eles criticando Jesus. Ainda hoje é assim, ainda hoje os fariseus de hoje também não é diferente, não. Você vê quantas perseguições de gente mesmo de dentro da igreja, a esses confidentes que recebem mensagem de Nossa Senhora, aqui mesmo em Anguera, na Bahia, a gente vê esse confidente Pedro Regi sendo incompreendido por esses padres pagãos que existe hoje dentro da igreja. Existe teologia da libertação, maçom, padre de todo tipo, adepto a essas coisas. E só persegue as pessoas, persegue quem fala a verdade, quem vai receber comunhão ajoelhado, adorando, em adoração ao Senhor, em respeito. Eles mandam se levantar, humilha a pessoa. Isso é tudo parte da teologia da libertação. Isso não é justo acontecer uma coisa dessa dentro da igreja. Acontece. Humilha as pessoas. Mas a gente precisa aceitar a humilhação. A humilhação é bem-vinda. É muito bom um cristão ser humilhado e ele aceitar a humilhação. Não desistir da sua igreja da caminhada. Que Deus nos abençoe nessa segunda-feira, nos dê um dia de paz, trabalho, muita oração. Esse tempo que nós estamos vivendo é tempo difícil,
precisamos orar bastante. Quem reza, fala com Deus. Quando você lê a palavra, Deus está falando com você. Não desista. Vamos ser cristão autêntico e verdadeiro, fiel à doutrina de Jesus Cristo. Não rejeite nunca a sã doutrina, porque São Paulo diz que ia chegar o tempo do homem não aceitar mais a santa doutrina. Nós estamos nesse tempo. Mas nós vamos fazer a diferença. Vamos ser aqueles que estamos unidos à santa doutrina. Mesmo com perseguição, com sofrimento, mesmo com incompreensão, não rejeitamos a santa doutrina. Vamos seguir verdadeiramente os preceitos de Deus, santa doutrina da Igreja, que a salvação depende disso, de viver a verdade. Quem sai da verdade, caminha e trilha pelo caminho da mentira, não tem salvação. Não se salva, vai para o inferno, porque não aceitou a doutrina que o próprio Jesus deixou na sua igreja. Andou por outro caminho, caminho largo, criado pelos homens. O nosso caminho não é o largo, é o estreito, criado por Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e nossa Mãe, Maria Santíssima.